Olá, tudo bem? Então, essa é uma aula sobre sinais de pontuação. Eu me chamo Emanuele, sou participante do programa de residência pedagógica, vocês já devem saber, e estarei junto com vocês nessa e em outras aulas, e também nos plantões, para tirar qualquer dúvida. E eu espero que possa ser uma troca bem proveitosa. Para iniciar essa aula, nós vamos ler esse texto chamado Diálogo de Todo Dia, de Carlos Drummond de Andrade. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem eu estou falando. E eu preciso saber antes a quem eu estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala? Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber é quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não tem ninguém. Como não está, se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. E um não conhece o outro. Se eu conhecesse, não estava perguntando. Você é muito perguntador, pois se fui eu que telefonei, não perguntei e nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado, pelo menos, em responder a quem telefonou. Estou respondendo. Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus, quem fala? Pela última vez e em nome da segurança, porque sou obrigado a dar esta informação a um desconhecido. Bolas. Bolas, digo eu. Bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar para eu lhe responder se essa pessoa está ou não aqui, mora ou não mora neste endereço? Vamos, diga de uma vez por todas, com quem deseja falar? Silêncio. Vamos, diga, com quem deseja falar? Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. Enfim. E é com esse diálogo em uma chamada de telefone tão cheio de confusão e, e tão conturbado que a gente vai analisar algumas questões. Vocês perceberam que pela escrita do texto é que a gente foi podendo tirar toda a entonação com a qual ele foi lido, né? E pela escrita, a gente fala o quê? Pela pontuação. Vocês acham que esse texto sem pontuação teria algum sentido? Mesmo com tudo escrito, mas sem a pontuação. Ele faria sentido? Não, né? Então vamos analisar o seguinte. Analise as frases e verifique se expressam o mesmo sentido. Letra A. Você é muito perguntador. Letra B. Você é muito perguntador? Letra C. Você é muito perguntador. Então, elas não expressam o mesmo sentido, né? E vocês perceberam que elas estão escritas da mesma forma, tipo, é a mesma frase, só que a única diferença é a pontuação no final.
A pontuação, ela muda a entonação com que a gente fala, e mudando a entonação, muda o sentido também, porque vocês podem perceber que na letra A, você é muito perguntador, a gente está fazendo uma afirmação. Na letra B, você é muito perguntador, a gente está fazendo uma pergunta. Na letra C, você é muito perguntador, a gente está fazendo uma exclamação, ou seja, estamos enfatizando aquela frase de alguma forma mais gritante, de uma forma mais que pode expressar tanto surpresa quanto desespero, quanto ânimo. Então, fica um pouco diferente da letra A, que é apenas uma afirmação. Seguindo essa linha, nessas frases aqui, a gente pode notar que todo mundo fala, meu amigo. Esse aqui é o pedaço da frase que estava no texto. Todo mundo fala, meu amigo. Meu amigo foi um vocativo, foi um chamamento para outra pessoa. O que a gente quis falar foi todo mundo fala. E aí, meu amigo é apenas o vocativo que está isolado. Tanto que poderia ser todo mundo fala, professora. Todo mundo fala, mãe. Enfim, seria um vocativo isolado. Agora, em todo mundo fala, meu amigo, a gente tem, com esses dois pontos e com as aspas, a gente tem meu amigo como a fala que todo mundo fala. Ou seja, meu amigo torna-se um complemento para todo mundo fala. Da mesma forma na letra C. A diferença é que na letra C não há a entonação da letra B. Na letra C a gente tem apenas uma afirmação. Todo mundo fala, meu amigo. Dessa forma, nossa, por que está... O que está acontecendo aqui? Saiu compartilhando tudo. Sai, sai, sai. Meu Deus. Desculpem o transtorno, vamos lá. Dessa forma, a gente compreende que pontuar não é uma atividade secundária na escrita, mas faz parte dos recursos de sentido na produção de texto. Então, pontuar é uma coisa essencial e faz, sim, toda a diferença na produção textual e na interpretação do texto que a gente está lendo. Sendo assim, podemos conceituar que o ponto final é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Termina uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. O ponto de exclamação é usado quando se quer enfatizar uma frase por ela ser humorística, gritante ou emocionante. Foi como eu falei. Pode expressar desespero, pode expressar ânimo, pode expressar felicidade, pode expressar surpresa, pode expressar admiração. Enfim, é uma ênfase bem maior, bem mais gritante do que a do ponto final. O ponto de interrogação é usado para entonar perguntas. Então, é com ele que a gente tem a entonação de uma pergunta, é com ele que a gente constrói, que a gente representa a entonação que a gente usa em uma pergunta para a fala oral, né?
Aqui a gente tem um tipo de pontuação que é bem complexo e que pode acontecer em vários casos, pode servir para várias coisas. Então, eu coloquei algumas aqui e algumas estão com exemplos do texto, mas nem todos os casos de vírgula do texto tinham exemplos para tudo que eu coloquei aqui. Então, alguns outros exemplos eu adicionei diferentes. Vamos lá. A vírgula, ela isola o vocativo e o aposto. O vocativo foi como eu falei naquela frase. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Aqui, com uma vírgula antes e uma vírgula depois da expressão meu amigo, a gente separa o vocativo, que é uma coisa que deve ser feita na escrita, nas frases. João, aluno da quinta série, apresentou ótimo rendimento. Vocês percebem que, assim como a entonação do vocativo na fala, há a entonação de separar o aposto, que é a explicação de um termo. No caso, aluno da quinta série, foi a explicação de quem é João. Então, deve ser separado por vírgulas. A vírgula também separa expressões explicativas, conjunções e conectivos, como isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, etc. Ela separa entre si elementos dispostos em enumeração. Por exemplo, era um garoto de 15 anos, alto, magro. Então, para colocar as características desse garoto, a gente foi enumerando com o auxílio das vírgulas. Indica a pausa que poderia ocorrer no texto falado. Alô, quem fala? Vocês percebem que essa pausa é representada pela vírgula. Separa orações, explica e detalha. Pela última vez e em nome da segurança, por que eu sou obrigado a dar esta informação a um desconhecido? Então, vocês veem que o em nome da segurança também é isolado por vírgulas para poder separar cada oração e ir dando a explicação, né? Em nome da segurança foi um detalhamento pela última vez. Eu vou perguntar por que eu sou obrigada a dar. Enfim. Separa expressões que marcam tempo, lugar e outras circunstâncias. Como, por exemplo, depois das 7 horas, todo o comércio está de portas fechadas. A expressão de tempo aqui foi demarcada pela vírgula. Além da vírgula, nós temos um que foi constante, de uso constante nesse texto, o travessão, que serve para indicar mudança de interlocutor no discurso direto e para isolar palavras, frases ou expressões, como entre parênteses. Vocês já devem saber a diferença entre discurso direto, que é aquele onde nós temos a fala dos personagens transcrita, escrita, e aí geralmente ela é representada por um travessão ou pelas aspas. Ou o discurso indireto, onde a gente fala com outras palavras, onde o narrador fala com outras palavras,
qual foi a fala daquele personagem. Então, se, por exemplo, Maria falou, estou com fome. No discurso indireto, o narrador diz, Maria disse que está com fome. Então, não precisa representar a fala, isolar a fala com aspas ou com travessão. O travessão a gente usa para iniciar uma fala quando muda de interlocutor. Ou seja, vocês viram que a cada travessão que era colocado, estava mudando a pessoa da ligação, a pessoa que ligou ou a pessoa que recebeu a chamada. Então, ele serve para mudar o interlocutor. Por quê? Enquanto uma pessoa está falando, um personagem está falando, vai continuar ali naquele texto com a travessão que se iniciou. Quando for a outra pessoa, a gente dá um parágrafo, coloca o travessão e inicia a fala dessa outra pessoa, desse outro interlocutor no discurso direto. O travessão também serve para isolar palavras, frases ou expressões, como entre parênteses. Essa expressão, como entre parênteses, está entre parênteses, né? Mas ela poderia, se estivesse no meio da frase, como ele está no final, tem que ser entre parênteses. Se ele estivesse no meio da frase, a gente poderia colocar, ao invés dos parênteses, um travessão antes e um travessão depois. Daria o mesmo sentido. As aspas, elas são usadas na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações. Então, no momento em que eu vou citar a fala do personagem, a gente coloca as aspas antes e depois, no começo e no final da fala. Exemplo, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse. Com esses 2 pontos, a gente inicia a fala da personagem, que no caso é a mãe do narrador, e para citar a fala da personagem, a gente coloca as aspas. Muito bonito o que você fez. Vocês perceberam que no bonito tem aspas simples, que são as que não são duplas? É apenas uma aspazinha de cada lado. Então, isso daí a gente utiliza dentro de um texto que já está com aspas, porque a gente utiliza as aspas duplas, que são as normais, para citar, para enfatizar, enfim. E quando a gente está dentro de um trecho que já utiliza as aspas, e nós precisamos utilizar as aspas novamente para enfatizar algum termo, aí a gente usa essas aspas simples. Por que que a gente enfatizou esse termo bonito? Porque aqui não está num sentido literal, né? A mãe não estava falando muito bonito o que você fez por ser bonito. Ela estava usando uma ironia para dizer que, na verdade, ela estava bem insatisfeita com encontrar o vaso quebrado. Então, essas aspas do bonito destacam que foi uma ironia essa expressão. Seguindo aqui, os 2 pontos são utilizados para indicar a fala de alguém, indicar uma enumeração e introduzir um esclarecimento. Indicar a fala de alguém, como a gente viu no exemplo anterior. Teve os 2 pontos antes para iniciar a fala da mãe. Indicar uma enumeração, como a gente vai ver nesse exemplo aqui. Ele comprou algumas frutas, como laranjas, maçãs, bananas e peras. E introduzir um esclarecimento. Às vezes, você vai dar uma explicação, um detalhamento, utilizando de 2 pontos
antes na frase. Ponto e vírgula são usados para indicar uma pausa maior do que a vírgula, mas ainda não é uma pausa de fechamento da frase, de final de frase, então ela estaria entre a vírgula e o ponto final. E para separar itens enumerados, como nesse exemplo que a gente viu. As frutas que foram enumeradas foram separadas por ponto e vírgula. Poderiam ter sido separadas por vírgula? Poderiam, mas o ponto e vírgula também serve para isso. E ele é o ideal para quando a gente utiliza uma lista. Se for fazer uma lista de compras, por exemplo, e quiser seguir o português certinho, é só colocar ponto e vírgula em cada item, até chegar no final, quando a gente vai colocar um ponto final. Óbvio que no dia a dia, para fazer realmente uma lista de compras, a gente não vai utilizar isso. Mas no momento que for escrever para algo como uma atividade da escola, é assim que se coloca. Reticências indicam hesitações comuns na oralidade ou um pensamento, ideia que ficou por terminar e é omitido. Exemplo, nada disso teria acontecido se... Você sabe. Então, a ideia, o pensamento, a fala que complementaria essa frase foi omitida, dando o sentido depois com o você sabe, dando o sentido de que o interlocutor sabe do que se está falando. Então, eu vou omitir, vou ocultar na minha frase, não preciso dizer. Parênteses servem para adicionar informação, normalmente explicativa, mas não essencial. Exemplo, eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. Então, embora ninguém acredite, foi uma informação, um detalhamento adicional que eu coloquei entre parênteses. Também poderia ser entre travessões. Dito isso, e aprendendo todas as possibilidades de pontuação, ou quase todas, vamos verificar algumas possibilidades de pontuação nessas frases? Vamos lá. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer, você está acompanhando bem o ensino de lá, você não disse que tem uma porção de irmãos, ela esqueceu que ia fazer pipoca para gente, ele não vai ao banheiro. Então, vamos ver a possibilidade para cada uma dessas frases, porque elas ficam desprovidas de sentido sem a pontuação, né? Porque o sentido, ele é dado a partir da pontuação que é colocada. A primeira, você não fez o trabalho que a gente tem que fazer! Exclamação. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer. Afirmação com ponto final. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? Interrogação. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? Exclamação. Eu peço perdão porque eu me confundi na primeira e esqueci de ler a vírgula, porque existe uma vírgula aqui na primeira, que diferencia do pedacinho rosa aqui. É o seguinte, você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? Vocês percebem que o sentido acaba sendo de você não, é a expressão de exclamação que a gente dá, de surpresa, de meu Deus, você não, você fez isso.
E aí segue com, fez o trabalho que a gente tem que fazer. Dá para entender que a pessoa fez o trabalho que eles deveriam fazer, e não ela. Enquanto que aqui no azul, a gente tem uma afirmação, você não fez o trabalho que a gente tem que fazer. Então, tinha um trabalho para ser feito e a pessoa não fez. Na interrogação, no verde, a gente sabe que tem uma pergunta. E na rosa, nós temos uma exclamação. Você não fez o trabalho que a gente tem que fazer? É um desespero, porque a pessoa não fez aquele trabalho que era de responsabilidade dela. Você está acompanhando bem o ensino de lá. Afirmação. Você está acompanhando bem o ensino de lá? Pergunta. Você está acompanhando bem o ensino de lá? Exclamação. Você não disse que tem uma porção de irmãos. Afirmação. Você não disse que tem uma porção de irmãos? Não estou mais afirmando, estou perguntando para a pessoa se ela disse isso. Você não disse que tem uma porção de irmãos. Surpresa. Ela esqueceu que ia fazer pipoca pra gente. Ela esqueceu que ia fazer pipoca pra gente? Ela esqueceu que ia fazer pipoca pra gente. A entonação muda todo o sentido, vocês podem perceber. Agora, por último, ele não vai ao banheiro. Ele não vai ao banheiro. Ele não vai ao banheiro? Ele não vai ao banheiro. No amarelo, a gente tem ele não vai ao banheiro. Pode ser uma resposta para alguém de que ele não, essa pessoa não, porque ele vai ao banheiro. Então, a vírgula aí estaria separando a explicação, vai ao banheiro. Na segunda, qual é a diferença? Ele não vai ao banheiro. Com essa exclamação, a gente pode subentender que o vai ao banheiro não seria mais uma explicação para o ele não, para ele não, essa pessoa não, para essa resposta. Não seria a explicação da resposta. Poderia ser uma frase direcionada ao interlocutor. Ele não, você vai ao banheiro. Enquanto que na verde a gente tem a pergunta, ele não vai ao banheiro? E na rosa a gente tem, ele não vai ao banheiro, uma afirmação. Haveriam outras, poderiam haver outras possibilidades aqui? Sim, haveria outras possibilidades aqui de pontuação, mas eu coloquei as mais interessantes para a gente considerar e acredito que já está suficiente para nós encerrarmos essa aula e para vocês conseguirem realizar a atividade que eu vou enviar. Então, espero que vocês consigam perceber quanto faz falta a pontuação em um texto, consigam aprender a utilizá-la adequadamente, de forma que o sentido do texto fique adequado àquela informação que você quer passar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Boa atividade, boa aula, boa semana. Muito obrigada. Tchau, tchau.